Bem-vindo ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do Portugal Amanhã. A defesa e segurança é o tema desta semana e a pergunta é: Portugal deve investir mais na defesa, até 2% do PIB até 2030, como país membro da NATO? Numa conjuntura de guerra na Europa, faz sentido Portugal estar em último lugar dos países da Aliança Atlântica na relação do peso do investimento em material militar no Orçamento Nacional da Defesa? Ou esse dinheiro deve ser canalizado para outras prioridades, sobretudo na área civil? Recordo que atualmente Portugal investe cerca de 1,48% do produto interno bruto, ou seja, da riqueza criada num ano inteiro no país, para ser mais exato em relação ao PIB, tirando as remessas dos imigrantes. E comigo tenho Francisco Proença Garcia, que é professor da Universidade Católica e vice-presidente do Instituto de Estudos Políticos, e também Catarina Nunes, economista, ex-presidente do IDD, Entidade Pública de Indústrias da Defesa, ex-administradora da OGMA e membro do Conselho Diretivo da Eurodefense. Bem-vindos a este debate, muito obrigado pela disponibilidade. Sabem que temos um minuto e meio para cada um expor as suas ideias, a sua posição, e depois a seguir vamos ao debate. Não sei se nos podemos tratar pelos nomes próprios. Claro. O professor não se importa de dispensar o título académico. Muito bem. Francisco, então, eu sei que deveríamos começar pelas senhoras, mas geralmente começamos pelo lado do sim. A minha mãe vai se zangar comigo por falta de delicadeza de não dar a prioridade. Não, de todo. Igualdade em tudo. Maneira, se me permite. Eu penso que o principal investimento na área da defesa deve ser feito e deve ser compreendido como na área das pessoas. Nós não temos pessoas na área da defesa. Não é atrativo hoje a carreira. Quer dizer, quando discutimos em relação à equiparação das forças de serviço de segurança, esquecemos as Forças Armadas, que já estão muito desfavorecidas. Mais vale, alguns dos miúdos que nós entrevistamos para irem para as Forças Armadas preferem ir trabalhar num supermercado ou não têm o acumular de serviços e de alguma incomodidade. De maneira que esse aí é que deve ser o grande investimento. Não temos pessoas, as carreiras devem ser tornadas apelativas e atrativas e em competição com as outras na função pública ou nos órgãos, diversos órgãos de serviço do Estado, porque senão, quando se trata de optar, e as opções são feitas não pelo sentimento, mas pela qualidade de vida que as pessoas podem ter, optam pela GNR, pela polícia, pela justiça, por outras forças e serviços. De maneira que o grande investimento deve ir para aí. Depois, de facto, estamos num período de guerra na Europa e nós parece que ainda não interiorizámos isto porque estamos muito longe, estamos a 4.000 km da linha da frente, mas é uma guerra na Europa e pelos nossos valores e por uma identidade europeia que ainda está em construção. Onde é que nós veríamos essas opções políticas que houve vários países da NATO, 2/3 mais ou menos, este ano vão cumprir as metas dos 2%, alguns já estão acima, a Polónia já fala nos 4%. Nós estamos longe disso, mas estamos longe disso por opção política. Bom, mas temos que ver as prioridades. Agora, não podemos é ficar fora do clube. Temos um compromisso internacional que foi negociado a meio da década passada. Depois, em 2014, na Conferência de Gales, assumiram-se os 2%. E vamos ver quando lá chegamos. Mas não podemos é ficar fora do clube, porque depois os outros dizem, então, mas todos contribuímos ou não contribuímos. De maneira que aí há um compromisso internacional. Devemos aproximar-nos. E os valores e as opções devem ser políticas, mas isso é importante que a economia cresça, para poder haver maior distribuição da riqueza, mas devemos interpretar a defesa não apenas como uma despesa, mas como um investimento. E eu penso que hoje a Catarina pode nos explicar bem isso. O investimento, porque pode-se produzir riqueza e criação de emprego através das indústrias de defesa. E temos alguns bons exemplos em Portugal. Depois, gostava de dar uma nota. Esses valores que indicou da percentagem do PIB são aqueles valores que nós, com a generosidade da NATO, nós atribuímos, mas isso está longe da realidade. Quer dizer, nós esquecemos que 30% desse valor que indica está relacionado com, por exemplo, as pensões de reformados. Depois entra um batalhão da GNR, que são cerca de 120 milhões, são mais 5%. E depois ainda há o fator da onerosidade. Não, os números reais é 1,09% do PIB. Se considerarmos a taxa de onerosidade, é 1,17% do PIB. Mas, quer dizer, a taxa de onerosidade, depois poderes falar nisso à frente, mas os números não são verdadeiros, apesar da NATO e todos os elementos da NATO fazerem isto. Mas está a ver, se eu tirar estes 30% dos vencimentos dos reformados. Catarina Nunes, qual é a posição? Eu imagino que não seja provavelmente um não relativamente à questão da NATO, mas é olhar, se calhar, na perspectiva económica e de várias oportunidades que há. Naturalmente, nós temos que apostar
no investimento, e fico muito feliz e congratulo-me por nesta mesa já se falar em investimento e não despesa no PIB, porque essa de facto é a grande questão, mostrarmos que estamos a investir na defesa e não estamos a ter uma despesa com a defesa. Essa é uma mensagem que tem que ser passada e essa mensagem tem que ser passada de forma sustentável. O que é que eu quero dizer com a forma sustentável? Nós temos, obviamente, que assumir os nossos compromissos internacionais, isso não está em causa, mas tem que ser progressivamente e sustentavelmente. Podemos contribuir, e hoje vem uma notícia da Comissão Europeia dizer que Portugal tem muitas oportunidades para dar à Europa na área da marinha e do naval. Portanto, nós de facto temos a possibilidade de contribuir para esta autonomia estratégica da Europa através da aposta a empresas que permitam a sua produção de bens e serviços que consigam entrar em cadeias de valor internacionais. Portanto, contribuir... E em uso dual, ou seja, quer para a parte militar, quer para a parte civil. Exatamente. Ou seja, nós temos 40 setores de atividade económica que trabalham para o setor da defesa. Portanto, nós temos desde os têxteis ao calçado, à metalomecânica, ao material elétrico, só para dar alguns exemplos e não quero deixar de fora ninguém, os novos materiais, as comunicações, a consultoria e engenharia. A nossa lei de programação militar foi aprovada em agosto passado, ela de facto tem que ser revista e tem que imediatamente ser posto na ordem do dia uma execução efetiva. Não podemos ter os níveis de execução que costumamos vir a ter desta lei de programação militar para podermos, de facto, dotar as nossas Forças Armadas de meios para cumprir as suas missões nacionais e internacionais. Não podemos de esquecer que as nossas Forças Armadas são, de facto, fundamentais em missões de paz e em missões de busca e salvamento e nas outras missões em que estão espalhadas pelo mundo. Portanto, estas são duas ressalvas de que eu considero críticas para a execução dos 2%. Muito bem. Bom, estão apresentados os argumentos de cada um. Que são coincidentes. Sim, em vários aspectos coincidentes, mas o que lhe queria perguntar, Francisco, é nesta questão aqui da NATO, e acabou de referir isso, de repente, alguns dos membros podem dizer, portanto, se estão a contribuir, ou a Polónia, enfim, se calhar neste momento, por necessidade óbvia, face ao seu espaço vital e a proximidade da Rússia, portanto, provavelmente até vai investir para os tais 4% do PIB, como referia. Mas, de repente, pode haver membros do clube, digamos assim, que dizem, tu, afinal, gastas muito menos portanto, qual é, neste momento, a face de Portugal a esta situação? Vamos lá ver, no quadro internacional, eu lembro que foi o Clinton que começou a falar na Identidade Europeia de Segurança e Defesa e dizer vocês têm que começar a pagar a vossa defesa. Depois o Gates, em 2011, veio dizer a última geração que está na Casa Branca da Guerra Fria é a minha, os próximos já não têm ligação à Europa. E nesse mesmo ano eles disseram que as prioridades norte-americanas passaram para a Ásia e Pacífico. Depois veio o Trump e o Trump diz vocês têm que pagar. E porquê é que é importante nós pagarmos? Porque nós tivemos, graças aos norte-americanos, a capacidade de ter um Estado social importante e de nos desenvolvermos em paz e segurança na Europa e pelo mundo. Eles garantem as principais linhas de comunicação marítimas, eles garantem a segurança da Europa, mas eles é que pagam. E então, este burden sharing começou, está a ver, com o Clinton. É preciso isso. Bom, e nós fomos esquecendo essa necessidade. E agora estamos a sentir-nos apertados, então temos que ganhar tempo, mais algum tempo, para termos essa capacidade para a tal autonomia estratégica que se falava. Bom, os aliados internacionais, depois podem todos eles fazer como o Trump. Então como é que é? Somos um clube de 32, agora com a entrada da Suécia. Uns pagamos e os outros não, apenas beneficiam. Bom,
há várias formas de contribuir para a defesa. Pode ser com homens, pode ser com dinheiro. O Luxemburgo não contribui com homens na Irlanda, mas contribui com dinheiro. De maneira que todos temos com homens e mulheres. Homens e mulheres. Quando falamos em homens, é o manpower. Agora, se não tivermos contributos ativos para as organizações, deixamos de ser importantes para elas. Bom, nós pensamos que a ameaça não se revela aqui. Mas ou fazemos parte do clube ou não fazemos parte do clube. Mas nós estamos no chamado flanco sul da NATO. Nós muitas vezes não se passa nada. Não, mas passa no Atlântico. Nós temos uma zona económica exclusiva de dimensões a 18 vezes o território. Se tivermos a extensão da plataforma continental, temos os cabos submarinos que passam nessa área, temos responsabilidades internacionais da busca e salvamento, da garantia da liberdade de circulação entre os arquipélagos. E nós não sei se temos essa capacidade. Ainda temos, é preciso vigiar, é preciso controlar, é preciso garantir que não há ameaças que se venham a concretizar, sobretudo, por exemplo, no acesso aos dados que passam nos cabos submarinos e que muitos deles têm uma relação em Portugal, onde os dados passam ali. Imagino que os russos têm acesso. Bem, nós temos que garantir tudo isso, que é um compromisso com a comunidade internacional. De maneira que temos que estar em igualdade com os outros. E a igualdade, porque senão somos tidos, temos que ter um mínimo para cumprir, porque senão poderemos ser acusados. E se o dia que precisarmos podem-nos dizer, vocês não pagaram, agora são despejados da vossa casa, não pagam a renda, são despejados. Isso é difícil acontecer. Mas temos que ser encarados, já que temos contributos e somos reconhecidos internacionalmente pelos parcos contributos, temos mais de qualidade, temos que ser considerados e reconhecidos como membros da organização. Mas depois poderei voltar a isso. Muito bem. Catarina, um aspecto que sublinho da intervenção inicial é o facto de esse investimento em relação às metas internacionais e ao compromisso com a NATO, o tema da progressividade e, portanto, se calhar não se consegue fazer já esse salto, enfim, é uma opção política e teria de ter cabimento e enquadramento orçamental de dar o salto de 1,48% para 2% do PIB. Mas este aspecto tem a ver também com... Também há vários economistas que defendem que se calhar a defesa não é a coisa mais importante e em termos de políticas públicas há prioridades neste momento na educação, no ensino, na habitação. Como é que se faz este mix? Muito bem. Nós temos na defesa, e eu percebo esses argumentos, mas nós temos em Portugal um problema sistémico que é a produtividade. Ao nível da produtividade, nós, de facto, ao longo de décadas não conseguimos descolar a nossa produtividade. E não é por falta de trabalho, nem por falta de competência dos nossos recursos humanos, porque já demos provas em determinadas circunstâncias, e nomeadamente lá fora, de que, de facto, somos muito bons em termos de recursos humanos. Portanto, há, de facto, aqui problemas de produtividade. E a defesa, a economia de defesa, vem-nos mostrar que é possível ter uma elevada produtividade. No âmbito da defesa, da economia de defesa, as empresas que trabalham para este setor têm produtividades quase do dobro do que aquela que é registada pelo conjunto das empresas nacionais. Mas isso é porquê? Porque há uma melhor gestão? Porque os recursos humanos afetos a este setor, a esta área, a este ecossistema, melhor que um setor, a este ecossistema, são 6 vezes, estão afetas à investigação e desenvolvimento, são 6 vezes superior àquela que corresponde às pessoas afetas no conjunto das empresas nacionais. Ou seja, nós temos aqui, de facto, 2 parâmetros que nos vêm dizer que apostar na investigação e desenvolvimento, o desenvolvimento de pacotes de trabalho específicos, nos quais somos muito bons, pode aumentar, de facto, a nossa produtividade. E eu diria que, respondendo diretamente à questão, eu diria que o problema da produtividade pode ser comatado, pode ser arrastado com o desenvolvimento deste ecossistema e, obviamente, vai ter repercussões em toda a nossa economia, que naturalmente vai fazer com que os outros setores, nomeadamente os sociais, que é também algo muito importante para a nossa sociedade e para o nosso bem-estar enquanto sociedade, tenham também estas repercussões. Eu diria que os impactos
são, de facto, manifestamente benéficos para o conjunto das empresas. Mas será que há uma percepção neste momento a nível nacional e uma estratégia relativamente a isso? É que voltamos quase à ideia de algumas décadas de ideia de cluster. Exatamente. Não é por acaso que estamos a revisitar o Porter, não é? Portanto, em termos económicos, estamos a revisitar o Porter. Estamos a revisitar porque é preciso identificar novos clusters. Neste caso, estamos a falar de ecossistemas, porque foi o que a Comissão Europeia também denominou como tal, tendo em conta um conjunto de setores que vão concorrer para um determinado objetivo e por um determinado conjunto de entidades. Mas isto para dizer o quê? Que aproveitando os fundos que temos à nossa disposição, e quando eu digo investimento é aproveitar os fundos que estão à nossa disposição. Já falámos da LPM, mas nós temos o Fundo Europeu de Defesa. Nós temos, pela primeira vez, temos o primeiro instrumento financeiro da Comissão Europeia, direto, de candidatura direta, para esta área. Temos, naturalmente, a LPM, mas não só. Portanto, é preciso dar a conhecer os fundos disponíveis para podermos alavancar a nossa indústria e os nossos centros de investigação e desenvolvimento. Nunca esquecer, temos empresas, mas temos também os centros de desenvolvimento que podem, de facto, o sistema científico e tecnológico é também muito importante nesta vertente. Muito bem. Uma provocação a propósito do uso de bola. Há verdadeiramente uso de bola? Deixe-me só dizer, já vou ao uso dual. Um carro de combate não tem uso dual, nem um F-16. Há alguns equipamentos que podem e devem ter uso dual. Nós temos no Exército, por exemplo, há uma unidade militar de emergência. Há os helicópteros para o combate aos incêndios, há a aviação para o combate aos incêndios. Mas há equipamentos que são para combater. Quer dizer, uma viatura de unidade de transporte pessoal, um obus de artilharia, não dá para uso dual. Bem, nós tivemos, a propósito de investigação e desenvolvimento, há uns anos, quando eu estava no Centro de Investigação da Academia Militar, nós tínhamos um projeto que era as munições para combater os incêndios. Era um projeto que foi com cerca de 10 anos, com o técnico, era o professor Borges que estava a desenvolver isso e tinha algum interesse. Mas, e na investigação? Eu, de facto, quando estava na investigação nas Forças Armadas, nós contratualizávamos e financiávamos alguma investigação. Depois, quando era para a aquisição do produto, entramos com o problema da contratação do Estado. Não, íamos comprar à China, íamos comprar não sei onde, imagina, demos 100 mil euros para desenvolver um determinado produto, testado, provado, autenticado por nós, e depois agora vamos comprar. Não compramos esse, compramos o mais barato por uma contratação pública fora. Isso tinha que ser alterado. Tem que haver regimes de exceção. Por exemplo, agora, falou nos fundos a Catarina e bem, muito bem, esses fundos europeus temos que aproveitar. Temos o PRR. Quanto é que vai custar o novo navio multifunções da Marinha? Não é feito em Portugal. Porquê é que não há uma exceção na contratualização que os espanhóis fazem? E depois pagam as multas todas. Pois era exatamente os turcos fazem. Porquê é que nós não fazemos isso? Nós temos bons estaleiros navais em Viana de Castelo, mas nós falamos muito no mar, nós não vemos a indústria naval a funcionar. Tivemos que privatizar os estaleiros para aquilo dar dinheiro lá em cima. Os estaleiros aqui de baixo devem ser integrados na Marinha ou reaproveitados ou ter outra dinâmica de funcionamento, devem dar dinheiro, porque nós temos um mar muito grande e temos uma indústria naval tenue, de maneira que a indústria naval que temos contribui muito para o cluster, assim como a da OGMA. Veja, a OGMA tem um exemplo notável de incorporação de tecnologia. Agora, com o KPC, que custou-nos muito dinheiro, mas incorporámos tecnologia que veio do Brasil, de uma das maiores empresas da aviação mundial, e temos a fabricação cá, e nós participámos no design e da produção de alguns elementos. Isso é muito importante. Mas para eu atrair empresas, por exemplo, eu estou-me a lembrar de variedíssimas delas que faturam de centenas de milhares de milhões ou dezenas de milhões por ano, que gostavam de se instalar em Portugal, mas são barradas muitas delas logo no Ministério. Por exemplo, agora, por causa das munições, nós temos um déficit enorme na área das munições em Portugal. Por exemplo, não temos uma munição sequer de carro de combate. Uma munição de carro de combate. As munições que temos, o Sidewinder para os F-16 dá para 2 saídas, ou seja, faz 2 saídas com os F-16, não tem munições. E isto é um desastre nessa área. E há várias empresas que se querem instalar em Portugal. A dificuldade é imensa. Depois é o problema da justiça e é o problema das câmaras. Bom, toda a burocracia que se cria à volta, eles depois vão se instalar em Espanha. Ou vão se instalar em Marrocos, quando se podiam instalar na Madeira, quando se podiam instalar na Beira Interior, quando se podiam instalar em tantas, junto aos polos dos politécnicos, aos universitários. Estamos a falar de indústrias de hard power, digamos assim. Se vamos para o software, no software é mais fácil.
É mais fácil. E temos grandes empresas portuguesas, algumas multinacionais portuguesas só para juntar que se desenvolvem este tema, mas alguma coisa deveria mudar, de facto, na contratualização, porque percebemos que há legislação, que há regras, mas é tal questão, é que Espanha puxa pelos seus e nós, de repente, não puxamos pelos nossos. Nós agora vamos fazer um navio para a Holanda. Quando nós temos um bom estaleiro, claro que o dinheiro que está posto não chega, mas há outros estaleiros que dizem assim, preferem, os governos assumem perder dinheiro, mas ganham aquele cliente, e nós não somos capazes de fazer isso. Vamos fazer, e bem, em Viana do Castelo, os navios de patrulho oceânico. Mas, e as fragatas? Por exemplo, os F-16 que tanto vendemos para a Roménia, são feitos numa base aérea, com tecnologia portuguesa. Nós conseguimos vender, compramos aos americanos, adaptamos, transformamos, treinamos os pilotos da Roménia e vendemos para os romenos. Porquê é que não fazemos isso noutra escala, noutra dimensão? Mas isso é um tema económico, mas que tem a ver, de facto, com contratação pública, não é? Ora bem, e da minha experiência passada, que lidei bastante com esta questão, de facto, há coisas em Portugal que têm que se alterar. E eu penso que a Comissão Europeia percebeu que os pequenos países têm aqui uma dificuldade clara no que diz respeito ao procurement. E a escala? A escala, de facto, aqui é fundamental, porque nós não estamos a falar de produtos e serviços de consumo que nós consumimos, como um par de sapatos. Sim. Estamos aqui a falar de produtos que têm, de facto, um período muito longo de execução e que têm diferentes componentes. Eu penso que tem que ser, efetivamente, do lado da Comissão Europeia, dar diretrizes aos países, porque cada um está a fazer, como o Francisco dizia, e muito bem, cada um muitos deles preferem pagar a multa, no âmbito da concorrência, pagar as multas, do que não dinamizar a sua indústria. E nós, de facto, não temos essa postura. E, assim sendo, temos aqui o problema da contratação. Nós temos capacidade instalada. Mas nós podemos, em determinados pacotes de trabalho, como sabemos, no âmbito das comunicações, por exemplo, há uma empresa que fornece o nosso exército e a nossa marinha e vende para outros países. Portanto, nós de facto temos produtos bandeira nacionais no âmbito da defesa. E que são, se calhar, são com melhor percepção externa do que provavelmente interna. Altamente reconhecidos. Mas cá dentro às vezes não Mas tanto. cá dentro não tanto. Portanto, nós temos que trabalhar o âmbito da contratação, não só a contratação de capacidades, há aqui uma nuance, mas também a contratação da inovação. E da manutenção. E da manutenção. Quando eu falo de capacidades, inclui a construção de novas capacidades e a manutenção e reparação. Temos aqui dois eixos concretos. E a manutenção e recuperação tem que ser, de facto, uma aposta clara para a indústria nacional. No que diz respeito à contratação para a inovação, ela também tem que ser salvaguardada. Nós tivemos um exemplo há uma década atrás, que foi o Soldado do Futuro, onde tivemos a nossa indústria e as nossas universidades em linha com as nossas Forças Armadas, porque é este triângulo que nós temos que manter, não é? Que é Forças Armadas, indústria e sistema científico e tecnológico ligados entre si, e tivemos num projeto concreto o desenvolvimento do Soldado do Futuro e depois as empresas que participaram e as entidades que participaram neste desenvolvimento não puderam concorrer. Portanto, há de facto aqui um trabalho... As empresas portuguesas não puderam concorrer porque o tinham desenvolvido. Ou seja, nós temos que ter aqui um desenvolvimento do quadro jurídico no que diz respeito à contratação para a inovação e da contratação no âmbito das capacidades completamente revisto e salvaguardado para que as nossas entidades possam, de facto, conseguir
ainda ser mais reconhecido, porque somos muito reconhecidos, como estávamos a dizer, ainda sermos mais reconhecidos. Mas há outro aspecto ainda que tem que ser... Já voltamos. Mas porquê é que isto acontece? Por falta de atenção política, falta de coragem política, mas falta de liderança, de visão estratégica? Uma das coisas que tem-se muito medo da corrupção, quer dizer, quando a investigação não tem nada a ver com corrupção. Agora, se eu desenvolvo um produto, financio o desenvolvimento desse produto, porquê é que depois não promovo a sua produção e a incorporação dessa capacidade nas minhas Forças Armadas? Não, aqui de El Rei que isso não é permitido fazer. Então vou contratualizar fora. Está a ver? É dinheiro que nós investimos, produzimos riqueza, e eventualmente depois essas empresas que ganharam esse know-how vão a concursos internacionais e até podem ser bem-sucedidas. Mas porquê é que isso não é incorporado? Essa tecnologia não fica cá com as nossas Forças Armadas. Bom, isso é um problema jurídico que tem que se resolver, ou seja, tem que haver mudanças significativas na área administrativa e jurídica, porque senão as empresas depois nem têm vontade. Está a ver? Porque eu vou fazer investigação para si, para quê? Não vou fazer, esqueça, porque depois não vai, eu desenvolvo, depois você não me compra o produto, então não faço. Prefere ir para o mercado internacional. De maneira que esse é um dos problemas. Depois, eu penso que, vamos lá ver, na área da manutenção, e a Catarina tem muita experiência disso, mas tínhamos que multiplicar aquilo que temos nas aulas. Quer dizer, eu olho para os taleiros do Alfeite e eu acho aquilo muito mal aproveitado. Os Viana de Castelo estão a dar dinheiro à empresa privada que os adquiriu e que os está a gerir. Porquê é que nós não fazemos a mesma coisa no Alfeite? Porquê é que a nossa manutenção, em vez de eu estar a desenvolver as capacidades, a atualização das fragatas, tive que ir fazer na Holanda? Porquê é que não faço aqui? Tem custos, mas depois o know-how fica nosso. Eu promovo o desenvolvimento dessa tecnologia e a seguir vou vender... Mas tem de haver uma estratégia. Mas não há estratégia para isso. Está a ver? E aquilo é do Estado, é uma empresa do Estado. Porquê é que aquilo não se põe aquilo a rentabilizar? Deve ser rentabilizada. Não quero entrar nos detalhes, mas deve ser rentabilizada porque os outros também conseguem fazer dinheiro com aquilo. Quer dizer, e depois a economia do mar, onde é que nós olhamos para o mar? Aí sim, a economia da defesa com duplo uso. Bom, o mar é de duplo uso. A Marinha tem meios científicos e tecnológicos que são empregos na sua atividade diária, mas em proveito do Instituto Hidrográfico, da ciência e da investigação. Porquê é que nós não aproveitamos mais, já que temos o mar, e vamos buscar fundos civis para desenvolvimento das capacidades, algumas delas duais, para nos afirmarmos mais no mar? Nós não temos uma indústria para o mar. O orçamento do antigo Ministério do Mar era o mais terno, era mais pequeno ainda que dos negócios estrangeiros. Quer dizer, hoje já nem temos um Ministério do Mar, está inserido da economia. Quer dizer, de maneira que quando falam no cluster do mar e olhamos para o mar, é irrisório, porque é mais uma falácia. Isto tem tudo a ver com, às vezes não é preciso mais dinheiro, é preciso políticas públicas bem definidas, porque nós fizemos o diagnóstico está feito e é feito com muita frequência. Sabemos exatamente o que temos que fazer e os planos é aplicar os planos sem receio. Meus caros, eu sei que haveria imenso... Auxílios de Estado a serem revistos no âmbito da Comissão Europeia para resolver este assunto. Muito bem. É a ditadura do tempo, agradeço imenso, já estamos aqui em derrapagem, mas agradeço muito a vossa disponibilidade para esta reflexão muito útil. Já sabe que temos sempre aqui dois especialistas, não todólogos, a debater temas estruturais para o país. Já sabe que pode ver o Sim ou Não em amanhã.pt, também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português, pode ouvir também em podcast e, claro, ler no jornal Portugal Amanhã. Conto consigo na próxima semana.